Meus amigos, se você ler o livro Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, você vai ficar chocado. É um livro que você, para ler, se você tiver um pouco mais sensível, você vai parar muitas vezes sobre a Rússia. O Jantária nos falou do Muro de Berlim, mas muito antes, né? As pessoas na Rússia, por exemplo, se tivesse tomando uma xícara de café e tivesse lá um jornal na mesa e colocasse a xícara sobre o jornal com a foto do Stalin, a pessoa era levada para esse campo de concentração. Pais denunciavam filhos, filhos denunciavam pais, suicídios, né, depois por remorso dessas relações. A Rússia sempre teve um viés autoritário, antes mesmo da Revolução Russa, né? Se você estudar lá Ivan o Terrível, né, Pedro o Grande, né, esses nomes, né, que esses grandes ditadores, né, russos tinham, né, inclusive o czar é uma variação do termo César, né, porque eles tinham lá a primeira Roma, né, seria lá a Roma na Itália, né, depois a segunda seria Constantinopla, e aí a terceira, né, seria lá na Rússia, em Moscou, né? Então, eles tinham essa ideia, né? O cara lá, inclusive, mandou construir a Catedral de São Petersburgo com as mãos. Ele teve um sonho que as pessoas iam construir com as mãos. A Rússia é autoritária, foi autoritária, é um regime autoritário, e nos surpreende, Jantália, que alguns parlamentares brasileiros não tenham vergonha de se associar a isso, a essa ideia autoritária. A gente não pode esquecer que em 2019, na CPI das fake news, aquele que era o presidente lá da CPI das fake news, que era o Ângelo Coronel, né? Ele foi para a Rússia. Olha, gente, nesse momento me encontro em Moscou, na Rússia. Aqui dentro do Kremlin, está aqui o palácio. Esse grande país, a cidade tem 11 milhões de habitantes. O que é que eu vim fazer aqui? Eu, como presidente da CPMI, da Fake News, preciso absorver mais conhecimentos. Irei fazer intercâmbio aqui com parlamentares que também estão investigando esse mal que assola o mundo e também conversar com a parte de técnicos. Porque o meu intento é o quê? É levar para o Brasil conhecimento para combater este mal que dilacera as famílias brasileiras com mentiras plantadas e que faz com que a gente perca a liberdade. Então é isso que eu vim fazer aqui na Rússia. Valeu? Vem com a gente e darei notícias. Para entender como é que eles trabalhavam com esse lance de desinformação. E aí você está vendo que são essa coisa de crime de opinião. Eu quero colocar na cadeia quem expressa uma opinião que não está de acordo com o Estado. Os Estados Unidos não é assim. Então são duas premissas completamente diferentes, né? Semana passada, o PT assinou um acordo de cooperação com o Partido Comunista Chinês, na quarta-feira da semana passada. Não é um acordo comercial, é um acordo ideológico, né? E eu sempre me pergunto, né, cadê os juristas, né, que para falar do artigo 17 da Constituição brasileira, é 17 ou é 117? Bem, o artigo da Constituição brasileira que fala justamente de partidos receberem apoio, é claro que fala de apoio financeiro de organizações estrangeiras, mas esse alinhamento ideológico do Brasil com esses regimes autoritários é muito perigoso, Jantária. Mostra justamente o viés que se quer colocar aqui no Brasil. O Lula já falou mais de uma vez que ele admira o poder do Partido Comunista Chinês de impor para o povo, de dizer, de obrigar. Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só pode ser feita se o Estado for forte. Só pode ser feita se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente,
nos países da América Latina e nos países do terceiro mundo, o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. E agora eles fizeram esse acordo. Lembra que a nossa Suprema Corte fez um outro acordo, né, com a China em 2015. Agora, esse acordo lá, o Lula já se posicionou a favor da China, por exemplo, com relação a Taiwan, que diz que Taiwan realmente é da China, é indissociável. Né? Então, quer dizer, a China pode invadir Taiwan daqui a pouco. Ele se posicionou ao lado da invasão da Crimeia, né, da Rússia. Então, ou seja, apesar do Brasil reconhecer na sua Constituição a soberania dos povos, o governo atual, o regime brasileiro, e aí não vou colocar só o governo, mas parte do poder judiciário, se alinha com essas ditaduras que acham normal invadir outro país e subjugar o povo deles lá. São premissas, assim, para mim, muito perigosas, um viés totalitário claro, né? A Rússia faz isso com o seu povo, não é de agora, é desde sempre, nunca. E o que a gente mais se aproxima da liberdade, é claro que alguém vai criticar os Estados Unidos, vai falar que os Estados Unidos também invadiu o Afeganistão, que os Estados Unidos invadiu Granada, e aí a gente vai citar alguns eventos históricos, mas é incomparável a distância entre essas duas coisas. Para terminar, Jantália, eu lembro que sempre que a gente fala da associação do PT, da esquerda, com esses regimes totalitários, algumas pessoas citam, não, olha lá, tem foto do Bolsonaro cumprimentando Putin, tem foto do Bolsonaro cumprimentando o sheik da Arábia lá, né? Só que a diferença é que o Bolsonaro nunca mandou dinheiro para esses caras para sustentar o regime deles, e nem fez elogios gratuitos, né, ao regime deles de supressão das liberdades dentro do próprio povo. Todas as vezes que o Bolsonaro teve relação com eles foi para beneficiar o Brasil de alguma maneira, como os defensivos agrícolas lá, né, que a gente conseguiu da Rússia, o petróleo, né, a Petrobras agora vai sofrer muito, inclusive, com a Rússia, porque 70% do diesel que a gente importa, 25 a 30% do diesel brasileiro é importado. E desses, 70% vem da Rússia. Bem, são muitas coisas para a gente comentar, mas o ponto principal é esse, Jantália. A Rússia foi e talvez continuará sendo por muito tempo um regime autoritário que suprime a liberdade de expressão.